Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa revisão de ciências, tá bom? Para a avaliação de ciências, que vai ser amanhã, tá bom? Então estudem com atenção, assistam esse vídeo com muita atenção que vai dar tudo certo, tá bom? A prova não tá difícil, tá bom? Então, os conteúdos que foram propostos para vocês estudarem são esses daqui que eu vou ler para vocês agora, tá? Quais foram eles? Locomoção, alimentação, reprodução e desenvolvimento, animais vertebrados e invertebrados, vírus, bactérias e protozoários, algas e fungos, tá bom? Locomoção está na página 6 do seu livro. E a gente vai seguindo, porque os conteúdos eles são bem seguidos mesmo, tá bom? Então vamos lá, locomoção. Nós sabemos que cada animal tem o seu jeito, a sua maneira de andar, tá? De acordo com o ambiente em que ele vive. Por exemplo, um peixe, ele não anda, certo? Ele nada, porque ele é um animal aquático e dentro da água só é possível nadar, tá bom? Da mesma forma que aqui na Terra, no solo, nós, seres humanos, andamos ou corremos devido a alguma circunstância. Não tem como a gente nadar, né? A gente pode também rastejar, mas nadar não tem como. Então, o animal vai mudar o seu meio de locomoção, a sua forma de se locomover, de acordo com o ambiente em que ele vive, tá bom? Desculpa, vamos lá. Então, os animais podem fazer o quê, gente? Eles podem nadar, podem andar, correr, mas também podem saltar, voar e rastejar. O sapo, o coelho, o canguru são animais que saltam, tá bom? Pular é diferente de saltar. Pular é uma circunstância, a gente pula alguma coisa, não é de fato um meio de locomoção, tá bom? Um meio não, desculpa, uma forma de locomoção, tá bom? Então, isso quer dizer que ele tá fazendo o quê? Ele tá andando, ele tá se locomovendo, mas de que maneira? Saltando, tá bom? As aves voam, uma cobra, uma minhoca rasteja, da mesma forma que um cachorro ou que uma onça, entre outros animais, eles fazem o quê? Eles andam, né? Mas devido a algumas circunstâncias podem correr também, tá bom? Vamos agora para a alimentação. Na alimentação nós temos os herbívoros, os carnívoros e os onívoros, tá bom? Os herbívoros são aqueles animais que se alimentam somente de plantas, tá bom? Somente de plantas. Os carnívoros se alimentam somente de carne. Agora, os onívoros se alimentam de plantas e de outros animais. Por exemplo, nós somos onívoros, tá bom? Porque da mesma forma que nós comemos frutas, vegetais, legumes, entre outros, nós também comemos carne, tá? Mas, hoje em dia, existem outras classificações, porque nós também podemos ser vegetarianos ou veganos, né? Como eu até falei no outro vídeo, que foi de uma revisão geral, assim. Os vegetarianos, eles não comem carne, mas se alimentam de derivados, de coisas que são de origem animal. Leite, iogurte, manteiga e assim por diante. Agora, um vegano não. Um vegano, ele não come carne e nada que seja de origem animal e nada que seja testado em animais, tá bom? Como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos falar sobre a reprodução e o desenvolvimento, tá? Na reprodução, nós temos os vivíparos. O que são os vivíparos? São aqueles que geram seu filhote, eles crescem, eles se desenvolvem dentro do útero da sua mãe e ele vai ficar no útero até ele estar realmente pronto para sobreviver do lado de fora, né? Então, o que acontece? Quando ele está dentro do útero, ele é formado, ele é preparado, ele fortalece seu pulmão, fortalece seus órgãos para que quando ele saia do útero da mãe, ele consiga sobreviver e se alimentar, tá bom? Por isso que quando, por exemplo, nós seres humanos, quando nasce um bebê prematuro, a gente fica internado até fortalecer o pulmão e assim por diante, tá bom? Temos também os mamíferos, tá bom? O que são os mamíferos?
são os vivíparos que mamam, tá? Mas nem todos os vivíparos mamam, tá bom? Então, nesse caso, os mamíferos são aqueles que, após o nascimento, eles vão se alimentar de leite materno, ou seja, eles mamam. É um processo, é um momento de amamentação, tá bom? Quando eles nascem, eles se alimentam pelo leite materno, tá bom? É o que nós fazemos, o que cachorro faz, gatinho também, tá bom? E assim por diante, o bezerrinho, tá? E também tem os ovíparos. Os ovíparos são aqueles que colocam, os seus filhotes nascem do ovo, tá bom? Como, por exemplo, a tartaruga, o jacaré, tá bom? Eles colocam ovos e de lá nascem os seus filhotes, tá bom? Desculpa. Os ovovíparos, tá bom? Esses animais, o que acontece com eles? Eles nascem do ovo, certo? Mas eles desenvolvem, né, em ovos, mas eles ficam dentro do corpo da mãe até o nascimento, tá bom? Então, esses animais são chamados de ovovivíparo, ou seja, eles se desenvolvem no ovo, mas eles ficam dentro da mãe até o seu nascimento, tá? Tubarões e algumas serpentes são exemplos de ovovivíparos, tá bom? Agora sobre o desenvolvimento. Nós, como foi para vocês na aula passada, a questão da metamorfose. A metamorfose é o quê? Quando tem um processo de desenvolvimento, tá bom? Que ocorre mutações, ocorre um crescimento diferente, em que ocorre fases diferentes. Se a gente observar o crescimento de um sapo, certo? Como é que é o crescimento de um sapo? Ele não nasce de um ovinho e já nasce do jeito que ele vai ficar adulto, só vai crescer. Não. O sapo, por exemplo, ele passa por várias fases diferentes. Da mesma forma, a borboleta. A borboleta já não nasce uma borboleta linda, leve e solta, não. Ela primeiro vem de uma lagarta, tá bom? Que entra no seu casulo, e dali origina uma borboleta, tá bom? Que eu acho isso fantástico. Então, essa maneira essa forma de desenvolvimento que ocorre uma mutação, ou seja, algo muito diferente de uma fase para outra, é uma metamorfose, tá bom? Agora, vamos para a questão dos animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem seu crânio, né? E tem as suas vértebras, aqui tá ligada, né? Enfim, que tem a sua vértebra, tem a sua coluna vertebral, tá bom? E dentro desses animais vertebrados existe uma classificação, tá bom? Existe um grupo de animais vertebrados, que são eles: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá bom? São esses animais, são esses grupos que estão inseridos dentro dos animais vertebrados, tá bom? Então, cada um deles tem as suas características próprias, que diferenciam um do outro, mas também existem a característica em comum, que é a coluna vertebral, tá bom? E no livro de vocês, ele vai demonstrar a forma de crescimento, como eles se desenvolvem, tá bom? E assim por diante. Como é uma revisão, eu falo no modo geral, tá bom? Então, quando assistirem o vídeo, quando vocês forem olhar o livro de vocês, façam isso. Assistam o vídeo, depois leiam o livro de vocês, tá bom? Porque aí vai aprofundar mais o conhecimento e o conteúdo de vocês, tá bom? Então, gente, como eu falei pra vocês, são os peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, tá bom? É isso. Agora, os animais invertebrados. Os animais invertebrados não apresentam a coluna vertebral, tá bom? Os animais também eles vão se dividir em grupos, né, de acordo com as suas características. Como, por exemplo, alguns apresentam corpo mole, né? Alguns têm a sua carapaça, tem uma estrutura durinha e fica por dentro do seu corpo, tá bom? Como, por exemplo, a estrela do mar, o caracol, tá bom? Vamos lá.
Aí quando a gente observa as imagens, nós percebemos aqui que a água-viva pertence ao grupo dos quinidários. A minhoca ao grupo dos anelídeos, porque é como se tivessem vários anéisinhos. A lombriga a lombriga é um verme, né? O polvo é um molusco, tá bom? E também existem os invertebrados que apresentam as suas estruturas corporais rígidas, tá? Que tem o caracol, a estrela do mar, o grilo, o caranguejo e a aranha. Eles apresentam a sua estrutura de fora, a sua estrutura, não o que tem dentro, né? A sua proteção, ela é rígida, ela é bem durinha, tá bom? Que funciona justamente como maneira de proteção. A estrela do mar, ela é de jeito. Quem já viu a estrela do mar sabe que ela por fora ela é bem durinha, mas dentro, quando você vira a estrela do mar, tem são muitas perninhas, assim, ela é bem molinha. Mas eu falo o caracol, a gente sabe que tem aquela casinha, né? Mas dentro ele é bem melequento, bem gosmento. Da mesma forma, a aranha. Se a gente pisar em uma aranha, a gente não vai machucar nosso pé. A gente vai conseguir matar aquele animal e esmagar aquele animal. Porque por mais que ele tenha o seu corpo rígido, aquilo ali não é totalmente rígido quanto se for um animal vertebrado, que tem os seus ossos, né? Agora nós vamos falar sobre os vírus, as bactérias e os protozoários, tá bom? Vírus, bactérias e protozoários. Eles são chamados de micro-organismos. Por que eles são micro-organismos? Porque eles são muito pequenos e nós precisamos do auxílio, da ajuda de um microscópio para conseguir enxergar os vírus, bactérias e protozoários, tá bom? A gente necessita de um microscópio. Vamos supor, se eu deixei um alimento, um biscoito cair no chão, eu vou comer. Depois de tanto tempo, né? Eu vou comer. Quando eu pego aquele alimento, se eu tiver um microscópio em casa, que a gente não tem, né, com tanta facilidade, mas se eu tivesse um microscópio em casa e eu fosse olhar aquele alimento dando muitos zooms, que é para isso que serve o microscópio, eu poderia enxergar que o meu alimento tinha bactérias, porque ele caiu no chão, o chão tem sujeira, né? E daí origina também as bactérias que podem gerar algum tipo de infecção, algum tipo de doença, e assim vai, tá bom? Por que a gente fala quando o alimento cai no chão tem 5 segundos para comer? Porque todo objeto que cai no chão, o que tiver em volta dele, ele vai se expandir, como se você assustar, né? Vai se expandir e depois junta de novo. É como se tivesse uma aglomeração, um grupo de pessoas, e algo caísse do céu. Quando algo cai do céu, pelo susto, pela pancada, por ter um corpo estranho vindo de algum lugar, todo mundo vai se afastar, mas depois vai se aproximar novamente para ver o que é aquilo, tá bom? Da mesma forma acontece com as sujeiras, com os micro-organismos que ficam no chão. Se cair um alimento no chão e eu demorar para pegar, ele vai estar cheio realmente de bactérias e de sujeira. Mas se, por exemplo, caiu, eu peguei rapidinho, levei 2 segundinhos, bem rapidinho para pegar, fazer uma caidinha, eu posso comer, tá bom? Eu não tô falando que você comer coisa do chão, tá, gente? Mas tô falando que demora uns 5 segundinhos, bem pouquinho mesmo, pra sujeira, pros micro-organismos que estiverem no chão, de fato estarem naquele alimento, tá bom? Os vírus, gente, eles são parasitas, não todos, mas a maioria deles são parasitas, tá bom? Eles são parasitas. O que é parasita? É quando ele precisa estar no corpo de um ser vivo para sobreviver e reproduzir, tá bom? Os vírus são parasitas, tá bom? E o que acontece? O vírus, ele pode causar milhares de coisas. Por exemplo, o Covid é o coronavírus, certo? Ele é um vírus, tá bom? Que tem uma transmissão, assim, enorme, muito fácil de ser transmitida. Da mesma forma, a gripe, da mesma forma, a dengue. Mas o que causa a dengue, o transmissor da dengue, é o quê? É o mosquito, tá bom? Se não fosse o mosquito, a gente não pegaria dengue. Porque esse vírus, a dengue, de fato, ela precisa de um parasita, precisa de alguém para transmitir esse vírus, tá bom? Da mesma forma como a meningite, como o sarampo, como aquele que
deixa inchada, coqueluche, se eu não me engano. Então, existem doenças que são transmitidas por vírus, que se eu pegar essa doença e me aproximar de alguém, eu posso transmitir essa doença para aquela pessoa, tá bom? Então, o vírus, ele é perigoso justamente por conta disso, porque ele pode ser transmitido para outra pessoa e pode acabar deixando aquela pessoa também doente, tá? Por isso a gente tem que ter muito cuidado com relação aos vírus, porque passa assim, se eu tô gripado, se eu tô resfriado, alguma coisa do tipo, e eu não tiver os cuidados necessários, eu vou acabar transmitindo uma doença para aquela pessoa, tá bom? Então, gente, vamos lá. Bactéria. As bactérias também podem causar doenças nos seres humanos, como infecção alimentar, tuberculose, cólera, entre outras doenças que são causadas por bactérias. Mas também no nosso organismo existem bactérias que são boas. Por exemplo, o lactobacillus. A gente precisa dessa bactéria para que o processo no intestino corra certinho, para que o nosso intestino fique sempre regulado. A gente precisa dos lactobacillus, tá bom? Os protozoários são seres que apresentam estrutura mais organizada que a das bactérias, tá bom? E os protozoários também causam doenças, como malária, a doença de Chagas e a toxoplasmose, tá bom? Os protozoários, eles podem viver livre em um ambiente ou também dentro de outros seres vivos, tá bom? Aquilo que eu falei não é coqueluche, é cachumba, lembrei do nome, é cachumba. Quando a gente pega a cachumba, que é um vírus, a gente fica com isso aqui muito inchado e dói pra caramba. A gente não pode fazer esforço, não pode fazer nada, tá? E isso é um vírus e transmite, tá bom? Então, quando alguém pega um vírus ou alguma coisa assim, a gente precisa ficar distante de outras pessoas. Então, para você ficar isolado, diferentemente do Covid, você precisa se isolar por conta do perigo que esse vírus tem, né? Agora, uma gripe, algum tipo, a gente tem que tomar os cuidados necessários. Eu não vou espirrar em cima de ninguém, eu não vou tossir em cima de ninguém, eu não vou tossir na minha mão e cumprimentar um colega, né? A gente sempre tosse aqui para deixar a mão da maneira mais limpa possível. Por isso, a gente tem que lavar as mãos constantemente. E por isso, quando a gente sai de casa, nessa época de pandemia, a gente tem que fazer o quê? Lavar os nossos pés, a gente tem que deixar os copos fora de casa. Se dependendo do local que a gente for, a gente tem que tirar nossa roupa, deixar do lado de fora. E depois entrar e já tomar um banho, a gente tem que estar passando álcool em gel na rua, usando máscara e assim por diante. Esses cuidados a gente já sabe. E infelizmente tem pessoas que ainda não tomam esses cuidados, né? Mas esses cuidados têm que vir de nós, né? Agora vamos para os dois últimos conteúdos, os dois últimos tópicos, que são as algas e os fungos. As algas, gente, elas vivem na água e realizam a fotossíntese, que eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, como acontece esse processo de fotossíntese. As algas podem ser vistas a olho nu e também com microscópio, tá bom? Aqui no livro de vocês tem os exemplos. Os fungos, gente, existe uma grande quantidade, variedade de fungos ao nosso redor, tá bom? Fungos também podem ser vistos a olho nu e também podem ser vistos no microscópio, tá bom? Então, existem essas duas maneiras, dois tipos de fungos, que são vistos a olho nu e os que são vistos unicamente com o microscópio. Os que são vistos a olho nu, uma micose, por exemplo, que você pega no seu pé, é um tipo de fungo. Aquele fungo na unha também, tá bom? E aqueles bolores que eu até mostrei pra vocês no vídeo anterior também, com a laranja e tudo mais, ele também é um tipo de fungo. Que esse fungo, os bolores, eles vão auxiliar, eles vão ajudar na decomposição daquela fruta, do animal, beleza? Então, os bolores também são um tipo de fungo que a gente consegue visualizar, tá bom? E a decomposição é algo muito importante para a natureza, tá bom? Por isso que, como eu falei, quando uma fruta cai no chão e ela começa a entrar no seu processo de decomposição, a gente não tira, porque os nutrientes que tem naquela planta vão voltar para o solo e vai deixar aquele solo mais rico também, tá bom? Então, gente, o conteúdo de vocês da prova é basicamente esses conteúdos.
Então, além de vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Vocês vão estudar pelo livro de vocês. Então, assistam o vídeo e estudem pelo livro de vocês, tá bom? Um grande beijo e boa prova!